Hoje a gente está aqui no SantaCast, trazendo duas figuras, duas personalidades incríveis, que eu tenho muita admiração e prazer de estar aqui. O Alan Toigo, dono da Domini Incorporadora, idealizadora do Oca Floripa, e o Miguel Rosa, que é um artista. Inclusive, eu quero saber quando que tu vai tocar lá no Oca, hein? Tô trabalhando na escassez. Tô faltando, tá me mandando mensagem lá, eu falo, calma, vamos fazer, só para começar a encher o... E hoje a gente vai falar de dois assuntos muito legais. Primeiro que é o Oca Floripa, esse sucesso absoluto, e o próximo lançamento que a Domini está preparando há mais de 2 anos, uma curadoria incrível, que é um empreendimento, vamos dizer assim, um Oca Floripa do bem-estar, da saúde, da qualidade de vida, que está surgindo aí primeiro trimestre de 2023, mas a gente vai contar alguns detalhes aqui de forma exclusiva. É isso? É isso. Vai ser um prazer contar para vocês um pouquinho da nossa história, contar um pouquinho da nossa feliz parceria, saudável parceria. Muito gratificante trabalhar com uma equipe tão comprometida, né? Isso nos move também. Ter bons parceiros com quem contar, né, Felipe? E a Santa Ilha, sem dúvida, é uma grande parceira que motiva a gente estar criando sempre coisas novas aí para o mercado. E o legal dessa conversa, nossa ideia foi assim, né? A gente poder conversar, e porque a gente viu que hoje as pessoas elas pegam um trechinho, né? Cara, é 30 segundos. Só pílula. É pílulazinhas, né? Mas, o que a gente viu? Cara, quem pega essa pílula, a gente consegue hoje taguear essa pessoa e a gente está criando conteúdo para todo o funil. Então, tipo assim, a gente entendeu, tem uma parte da descoberta lá em cima do funil da descoberta, que é aquele cliente que tô pensando em comprar, né? Tô pensando em comprar. Depois tem um cara que, decidiu por comprar, agora eu quero ver o que eu vou comprar. Agora eu decidi o que eu vou comprar, agora eu quero saber bairro, quero saber preço, agora eu vou ver se eu vou financiar ou não. Então, cada camada a gente foi entendendo que tem um tipo de conteúdo. Se eu falar de investimento, rentabilidade, TIR e ROI, para essa camada descoberta, o cara vai dizer, puta, velho, isso aqui não é para mim, né? Ao mesmo tempo, se eu for falar sobre jornada descoberta para o cara que está querendo fechar, ele vai dizer que conteúdo não é para mim também. Então, o que a gente foi conseguindo? A gente foi tagueando o público lá, fazendo os públicos. Então, um cara que interage com um vídeo X nosso e que fica mais de tantos segundos, que a gente consegue ver, o cara ficou 15 segundos, 30 segundos, o cara ficou 15%, 20% lá do vídeo, a gente vai entendendo... A gente não, o algoritmo lá entende o conteúdo que vai entregar pro cara. Pois esse cara viu aquele vídeo de investimento, cara, 70% dele, ele vai entregar um Reels, um conteúdo, um patrocinado referente àquilo. O cara viu 5 segundos e descartou, cara, ele vai mandar outro conteúdo. Só que para isso funcionar, cara, é uma quantidade de conteúdo que tem que ser gerado muito grande. Colaborando um pouquinho com isso que tu falou, a maior parte dos depoimentos dos nossos clientes, quando a gente pergunta sobre a jornada de compra, tem uma dor muito grande pela ansiedade do processo, né? No momento que a gente está vivendo que tudo precisa ser rápido, o processo de compra de um imóvel, ele não deveria ou nunca foi muito rápido, né? Ele é um processo da vida, às vezes, eu não compro imóvel todo dia. E hoje a demanda está para ele tomar uma decisão muito rápida. Seja porque ele vai perder a oportunidade, seja porque vai mudar preço, seja porque a vida dele está indo para outro lugar, né? E eu ouço muitos depoimentos no seguinte sentido: eu quero isso, eu escolhi, eu estou convencido, mas eu tenho uma angústia de ter certeza que eu não estou perdendo algo melhor pela velocidade que as coisas acontecem. Então, essa sensação de que eu estou comprando, estou satisfeito com a minha compra, mas tem uma pulga atrás da orelha que me diz, tu não olhou tudo, porque a disponibilidade de informação é muito grande, e se ele cair nisso de olhar tudo, ele fica maluco, né? A ansiedade aumenta muito e ele não consegue fazer escolha. Né? Então, a gente ouve muito isso dos clientes, dessa ansiedade, dessa angústia de estar perdendo algo melhor, mesmo com um excelente produto, uma excelente condução na frente, uma excelente funil, né? E uma jornada completa. E isso é um processo que a gente vê, que é justamente a necessidade da gente antecipar o atendimento, porque o atendimento hoje da corretagem ele não é consultivo. Ele, muitas vezes, já é conclusivo.
Ou seja, o profissional procura encontrar conclusões rápidas. Enquanto que, na verdade, o que o cliente ele quer, na verdade, ele quer uma conversa, ele quer um diálogo onde ele possa ser ouvido, compreendido e ter uma relação interessada e não interesseira. Só que muitas vezes o tempo de ambos é um truque. Existe uma armadilha no tempo de ambos. O corretor quer ser rápido também para não perder esse cliente para o outro corretor. E vice-versa. Então a gente tem que mudar o jogo. Quando a gente muda a dinâmica, muda o resultado. E qual que é a dinâmica que a gente hoje, por exemplo, está propondo? Justamente a gente antecipar, tirar esse cliente daquele processo que é o já do vamos ver do produto, vamos te antecipar informações relevantes que são imprescindíveis para tomar uma decisão, onde tu vai ter acesso à informação para que você decida, e não eu decida por você, o tempo decida por você, o caos decida por você. Né? Então, esse deadline que o sistema impõe, ele é prejudicial. A gente tem que fazer o quê? Tirar o cliente desse caos e botar ele numa posição de antecipação. De dizer, olha, vamos conversar antes, deixa eu te informar antes, deixa eu te atender antes, te entender antes, para que quando chegue o produto, você saiba o que tem que ser feito e não eu precise dizer o que tem que ser feito. Mas é uma dinâmica que precisa acontecer, né? E até de a gente enxergar, que eu acho que é um grande desafio, a gente enxergar a jornada inteira do processo, né? A gente repete isso muito para a equipe e para o comprador também, que é a mesma coisa que você falou agora há pouco, que é o Oca deu certo, eu vou te responder daqui 2 anos, né? Porque ele é o processo. Então, a jornada ela inicia num desejo e passa por diversas camadas até a pessoa utilizar o imóvel e daí sim tirar suas conclusões ao longo do tempo, onde finalizam talvez uma jornada, né? Esse é o grande desafio de a gente acompanhar o cliente e conseguir trazer para ele num primeiro contato que essa jornada é importante. Toda ela. E não só a fração de segundos que ele vai assinar o contrato, né? E acompanhar essa jornada e dar feedbacks e fazer melhorias no processo é uma grande dificuldade das empresas hoje, que me parece que estão olhando para fragmentos do processo. Mesmo que eu não execute todo o processo, porque minha empresa não faz tudo, eu tenho que ter parcerias e tenho que ter um contexto de empresas parceiras para que nós, em conjunto, consigamos olhar para a jornada completa do usuário. E existe um outro desafio também, que é o cliente ele vem através do conceito, a gente já falou várias vezes sobre isso, é o que a gente acredita, né? No conceito por trás dos projetos. Ele é atraído por aquela nova maneira de morar, ou de trabalhar, ou de se divertir, independente do produto que esteja. Ele é atraído por uma ideia inovadora, uma ideia às vezes colaborativa, uma ideia compartilhada, mas no uso ele não está pronto. E qual o nosso papel quando a gente se depara com isso? Porque ele diz, nossa, essa ideia é muito massa, eu quero fazer parte disso, isso combina comigo. Quando ele é colocado à prova, em compartilhar e enxergar como coletivo, ele reprova no primeiro momento. Provavelmente todos nós reprovaremos no primeiro momento, porque a gente não foi educado para isso. E quando a gente fala em mercado imobiliário, a responsabilidade é tão grande que se a gente não olhar também para esse pós de jornada, no sentido de eu entreguei um produto com conceito, eu acredito muito naquilo que a gente está fazendo, as pessoas que são atraídas vêm pela paixão que a gente tem e se apaixonam também, mas no dia a dia, na prática, que eu tenho que dizer, eu vou praticar aquilo que eu gostei tanto, nós não estamos prontos. Não estamos prontos para o coletivo, não estamos prontos para conversar sobre problemas e para achar soluções de viver em comunidade, né? Então, hoje a gente está se deparando com questões dentro do mercado imobiliário que está ofertando diversas soluções para pessoas e usuários que precisam ser conscientizadas do processo e nós mesmos sermos conscientizados. Não é porque a gente lança um produto inovador e com conceito que a gente é o conceito. E aí existe uma distância, que é uma grande barreira a ser vencida, né? Senão, parece que a nossa tarefa ela termina na entrega do empreendimento. Na verdade, ela começa, né? E ela só começou. O Miguel está sendo prova disso hoje, que está no dia a dia para esse senso de comunidade através das pessoas que foram atraídas por um conceito. E a gente está vendo o quanto é desafiador dizer, lembra que a gente está aqui por um motivo comum? Lembra que a gente fez um trato lá atrás e combinou
com afinidades de negócio que hoje nos coloca lado a lado. Agora a gente só precisa praticar. E essa prática é tão difícil, né? E ela tá tão, às vezes nos parece um pouco longe do modelo ideal que não existe, mas estamos em processo de aprendizado. E isso não pode ser negligenciado. As coisas não vão nascer prontas. É legal, Miguel. Tempos atrás, né, eu tive o prazer aí de estar participando da equipe que desenvolveu a ideia do Oca, né, do Oca Floripa, campanha. E eu digo assim, as pessoas compram ideias. Né? Ninguém compra projeto, ninguém compra tipologia, ela compra uma ideia que faz sentido para ela. Depois ela vai ver como é que ela se encaixa ali. Entre a ideia que foi colocada, que era bastante na época ousada, vamos colocar assim, porque a gente queria realmente romper aquela questão comercial, tradicional, convencional, e realmente ter um produto, um empreendimento que realmente tivesse uma personalidade, uma identidade que provocasse algo ser diferente. Ser diferente não é fácil, né, Miguel? Esse conceito inicial é algo que ele funcionou muito, né? Tanto é que vendeu tudo, né? Mas é isso, eu acho que ele traz uma reflexão que é esse ponto levantado, que se de fato está todo mundo ancorado e pronto para o que vai vir, né? Porque no começo até, além do conceito que foi vendido e tudo mais, eu acho que também tem uma questão de que existem pessoas tratando com pessoas, né? Isso acho que tem um peso muito forte, além do conceito que está por trás, né? E no fundo, na prática agora, que essa jornada começa, assim, eu acho que todos pagam o preço da inovação, da experimentação, do teste, mesmo tendo um conceito forte, embasado, e até mesmo quem está conceituando e executando também está nesse processo de aprendizado, né? E todo mundo precisa entender essa questão onde tudo que é co-criado ele precisa ser compreendido também nesse âmbito da comunidade, né? Então é um trabalho delicado, assim, né? E eu vejo que, na verdade, a gente também tem que compreender quando as pessoas que estão sendo colocadas agora em contato com o conceito proposto, porque, por exemplo, a gente está há 6 anos vivendo a ideia do Oca. Então, para nós, a gente já tem uma clareza quanto àquilo que é essa proposta de entrega, de envolvimento, de comunidade, de aldeia, das origens, dos diálogos. Né, o Alan, quantos exercícios foi feito entre nossos times, entre nossas equipes, entre pessoas, quanto que se pesquisou e se conversou até achar você para estar à frente desse lindo projeto na parte, né, dos eventos, da cultura e da entrega daquela ideia. Né? Só que, por exemplo, o lojista ou o público está há 30 dias. Exato. Porque por mais que ele via o que estava acontecendo, acompanhava pelas redes sociais o que estava acontecendo, não tinha vivência. Como nós estávamos lá 6 anos vivendo aquilo. Então até as coisas entrarem num compasso, hoje está descompassado, não tem como. Eles estão há 35 dias, ou nossos clientes, né, a comunidade, chega lá e seria injusto a gente querer que em 35 dias as pessoas pudessem compreender por completo o conceito daquilo que a gente está 6 anos ali cuidando, aquela curadoria. Então, o desafio é o tempo, né? É o tempo de maturação das coisas que realmente... Até porque, como a gente vê hoje o Oca, até seria legal, Miguel, te ouvir em relação a isso, a gente vê que realmente vocês estão empregando uma agenda e uma forma de entretenimento bem diferenciado de outros belos empreendimentos que tem na região, outros pontos de lazer. Parece que o Oca realmente está sendo firme, que é um dos grandes desafios, né? Lançar um conceito é mais fácil do que tu entregar ele. Porque, às vezes, ir pro convencional e pro tradicional é uma provocação diária. Sim. Porque as pessoas elas querem algo novo, mas elas também não querem viver a jornada do novo. Logo, elas querem o quê? A música convencional, o artista tradicional, né? Exatamente. E como é que vocês têm feito para mostrar o valor de ser diferente? Esse é o tema. Esse é o tema do momento, né? Mas eu acho que tem total sentido esse processo de aquecer, inclusive, os nossos parceiros, ali, a nossa comunidade interna, primeiramente, porque é isso também. Tem alguns que já estão nessa jornada há um tempo, mas não fazem parte do conceito inicial, onde está tudo já digerido, mastigado e tal. E essa fase de implantação é preciso até internamente, a gente está todo momento, a gente está criando mecanismos ali frequentes de estar aquecendo
todo mundo e conceituando, lembrando de qual é o motivo da gente estar ali, né? É que você disse, né? É difícil da gente fazer algo, propor algo diferente, porque vou trazer o exemplo para a música, por exemplo. É muito mais. Nós temos uma péssima mania no Brasil da gente ir para algum lugar para escutar o cover, para escutar a música que a gente sempre ouviu. E aí eu estava até conversando com um amigo pesquisador ontem que estava dizendo que a nossa audição ela é um dos nossos sentidos que mais é difícil de... Como que eu disse lá? É mais difícil de mudar, assim. Ela aceitar o novo. De aceitar, ela tem essa coisa enraizada, assim, né? Eu não me lembro isso no formato, no quesito teórico da história, assim, mas é algo nesse sentido. Ou seja, a música, né, todo mundo aceitar essa mudança do novo, da experimentação, de tentar se propor a um ambiente onde a coisa, principalmente as questões culturais que a gente está propondo, elas são um pouquinho mais diferentes, mas eu acho que é gradual, é um trabalho de recorrência, de entendimento do pessoal, e as coisas acho que se encaixam, né? E esse papel que o Miguel tem de guardião de conceito, que a gente chama, né? Nós temos alguns guardiões de conceito. E aí a gente está aprendendo muito com isso, porque o guardião do conceito, a princípio, ele deveria ser uma peça mais rígida para não deixar sair daquelas bordas, né? Para o dia a dia, para as dinâmicas não saírem. A música é um grande tema, né? É um assunto diário. Por quê? Porque tem vários estilos, as pessoas gostam de estilos muito diferenciados, não consegue agradar a todos, mas a gente precisa guardar um conceito. Qual é o conceito musical do Oca? Ele existe a gente trabalhou 2 anos e pouco para desenvolver ele, através de curadoria musical, para termos um conceito do Oca. Porém, ao mesmo tempo que é importante a gente guardar esse conceito e não deixar escapar muito, a gente também tem que ter uma habilidade muito grande de enxergar que o processo ele é vivo. O conceito não é estático, ele não é duro. Ele é maleável. Ele é uma água, né? Ao mesmo tempo que você não vai deixar extrapolar algumas bordas, mas essa margem ela não pode ser muito estreita. Por quê? Porque as pessoas mudam todo dia. E a convivência das pessoas provoca modificações que nós não prevíamos. Então, se a gente não está atento o tempo inteiro para como as pessoas estão convivendo naquele espaço, esse é a melhor fonte de pesquisa, ela é diária. E a gente rapidamente não revisitar o nosso conceito, também não adianta ter um conceito muito forte. Porque ele começa a ficar tão rígido que ele quebra. E isso é muito desafiador. Esse equilíbrio de manter um conceito de um lado e flexibilizar de outro para sintonizar com as pessoas, né? O Felipe foi uma pessoa, eu falei isso várias vezes, foi a única pessoa de toda a jornada do Oca que visualizou o Oca antes dele ter o primeiro risco, né? O Felipe enxergava o Oca antes de ter a primeira história acontecendo. O que fica daquela história que a gente comprou junto contigo, né? Que acreditou e levou como uma grande possibilidade de mudança da maneira de viver das pessoas, o que ficou daquilo para hoje, né, no dia a dia, eu te diria que mais de 80%. Mais de 80%. Por quê? Porque arquitetonicamente, construtivamente, a gente consegue entregar de forma fidedigna. É só ter um pouquinho de habilidade e competência que entrega, a arquitetura entrega. Agora, prever como as pessoas vão conviver nesse espaço e quais os feedbacks que vão ter, positivos, negativos, e principalmente o que a gente faz com esses feedbacks, é um desafio de agora. Então, quando a gente enxerga o Oca pronto e olha, Felipe, tenho certeza que se eu perguntar para ti lá na frente, foi isso que tu imaginou? Está muito próximo, não está? Sem dúvida. E é muito legal isso, porque justamente quando a gente tem uma ideia, a gente precisa encontrar as pessoas que se identificam com aquela ideia para que possam levá-la adiante. A gente não consegue cumprir sozinho a jornada inteira. E o mais interessante, eu acho que nesse momento, é justamente o papel hoje dos nossos parceiros lojistas em ser também convidados a participar dessa jornada, essa cauda longa que não para. O Oca, ele é um tipo de produto, diferente de alguns que tu entrega e a construtora sai da operação, que ele permanece vivo agora para sempre. E cada um passa a ser um novo personagem nessa história. É como se fosse um seriado que vai entrando nos personagens e vai dando continuidade àquela história.
A gente, então, é muito interessante porque o Oca, ele já nasceu provocando o diferente. Só que, quando tu faz isso de forma pensada e planejada, o sucesso é questão de tempo. É questão de tempo. Quando a gente chegou lá no terreno na época, a gente só tinha vaca, boi, só umas ovelhas ali da família Antunes, dos dois lados da rodovia. Então a gente colocar um empreendimento ali de 30 mil metros quadrados, um dos maiores empreendimentos do sul da ilha. O primeiro residencial da SC 405. Numa região que praticamente não tinha nada. E botar já um produto que, investimento aí superior a 70 milhões, acredito que deve ter chegado a números desse tipo. 72 milhões de investimento foi o que colocou no Oca Floripa. Com certeza, hoje, a gente não está lá para brincadeira. A gente vai fazer, né, o que tiver que ser feito para que o negócio seja um sucesso. Só que o sucesso para as pessoas é um pouco diferente, né? Porque, por exemplo, quando a gente traz o propósito de inovar, porque o desafio é sair do comum. Porque quando tu entra no comum, tu cria comparativo. E aí quando tu cria comparativo, tu entra numa esfera que ela não é saudável. Ela transformar algo em singular é desafiador, mas tem uma recompensa futura única, porque ou tu vai lá naquele lugar viver aquilo, ou tu não vai. Tu não tem um plano B, né? Só que isso não se cria do dia para noite. Quando a gente lançou o Oca Floripa, foi o primeiro empreendimento do sul da ilha a ser feito em pré-moldado. Isso por si só já rompeu um residencial, né? Um residencial pré-moldado, já foi uma inovação. Todo ele em drywall. Segunda inovação que o mercado já assim, calma aí, vocês estão abrindo uma nova região, numa rodovia que não tem nenhum empreendimento, vocês já vão fazer um de 30 mil metros, 72 milhões de investimento, residencial, com comercial, com lojas, com rotativo, todo ele em pré-moldado, todo ele em drywall, ou seja, a nossa máxima era, tu não vai ver uma betoneira lá dentro, totalmente sustentável, ou seja, era uma provocação muito grande. Mas qual que foi o resultado disso? Cara, empreendimento 100% entregue com todas as unidades residenciais, todas as unidades comerciais vendidas, todas as salas, sendo que no mercado tinha produtos que tinha sido entregue bem antes, ainda com salas à venda. Todo empreendimento entregue. Uma valorização de mais de 100%. A gente vendeu as primeiras unidades, eu não sei se você lembra, 240 mil as unidades à vista. Era 286 parcelado ou 245 mil à vista, que dava o VPL. A gente teve unidade que lá Santa Ilha vendeu há 2, 3 meses atrás a 500 mil reais a mesma unidade. Então 100% de resultado em menos de 4 anos. Só que é isso, quando tu inova, tu tem o custo da inovação, porque tem todas essas barreiras que precisam ser vencidas, mas quando tu vence elas, o sucesso ele não é convencional também. Ele é mais exponencial. Temos que ter tempo para chegar lá, né? Sim, mas vai chegar. Eu digo tempo no sentido das pessoas compreender que faz parte. Né? Quem escolheu no Oca já tinha esse conhecimento de que não estamos lá para ser só mais um. Né? O produto não nasce para ser mais um conjunto de lojas onde tu pode ir lá e comprar. Né? Que hoje o Oca tem como proposta, Miguel, assim, ser? A gente consegue hoje... É difícil a gente botar numa caixinha, né? Mas eu brincava com a Alain que a gente falava o seguinte, o Oca, a última coisa que a gente vai querer que as pessoas façam lá quando saem de casa, vamos dizer assim, é ir comprar especificamente. Né? Que fosse um lugar bom de ir, de conviver, né? Bom de estacionar, bom de frequentar, seguro para a família estar, acessível para todas as faixas de idade, para todos os públicos, né? Que todo mundo se sentisse convidado a estar lá. Quando a gente chegasse no patamar de todo mundo se sentir convidado a estar lá, para simplesmente estar, por ser um lugar tão agradável e que o consumo fosse um fato secundário, a gente teria atingido esse objetivo, né? E o projeto foi muito norteado a partir disso, né? Aquela esteira rolante foi um investimento altíssimo. Hoje quem entra lá pensa, nossa, olha a área que a gente perde no sentido de convivência, mas olha todos os públicos. Por exemplo, eu fui com minhas filhas lá, são gêmeas. Subi de carrinho duplo. Né? Tenho 3 filhas. Ontem teve o evento de Natal e subi lá com o carrinho duplo na esteira rolante que a gente só vê em aeroporto. Então, assim, ok, a gente perdeu essa área, mas em favor de quantos
que passam a poder estar lá que não estariam. Né? Como é que tem sido essa percepção de vocês das escolhas do Oca? Na verdade, tudo que você disse aí é o que nós estamos trabalhando em cima exatamente, né? Essa coisa de tornar um ambiente plural, esse espaço de conviver, né, que veio desde dos mobiliários e na parte interna para que a família realmente permaneça ali. A gente está criando atrativos culturais, né, como exposições e apresentações musicais, shows, né? E à medida que mais operações vão abrindo, a gente começa a contemplar diversos públicos também, né? Como, enfim, da forma mais diversa. O nosso olhar para a comunidade, para trazer a comunidade ali, dizer essa pluralidade de toda a comunidade frequentar um empreendimento daquele porte, né? Então, tudo que estava no conceito foi o que norteou e norteia, nos norteia até hoje, assim, sabe? Eu acho que a gente está num caminho muito promissor, assim, de tudo que a gente vem fazendo, sabe? É isso, eu acho que é a regularidade, a recorrência, a frequência, né? Que as coisas elas estão num caminho muito, muito interessante, eu acho. Tem um exercício que a gente faz sempre com os arquitetos, né? E eu quero dizer aqui que o projeto do Oca, idealizado arquitetonicamente pelo Alexander, ele foi muito feliz da forma como ele captou as necessidades estéticas e funcionais dessas pessoas que vivem nesse entorno. Isso não é fácil. E a gente perdeu, ao longo do tempo, a capacidade de... É um exercício que é interessante que a gente faz com as equipes de arquitetura, que é o seguinte. Agora que o projeto está pronto, a gente vai começar e tal, o que tu enxerga se a gente tirar o teu projeto da cena? Tira as paredes, tira o teto, tira o piso, tira tudo. O que sobra? Como é que tu consegue fazer um raio-x da maneira como as pessoas utilizam e convivem ali dentro? Tu consegue transcender um pouquinho o que está no 2D ou no 3D e enxergar as pessoas convivendo nesse espaço? E a gente perdeu um pouco, né? Os arquitetos mais antigos faziam isso, eles começavam pela essência da convivência. E eles usavam uma tecnologia muito avançada que a gente gostaria de usar até hoje, que é conversar. A gente parou de usar essa tecnologia, né? A tecnologia de sentar numa mesa e conversar e dizer o seguinte: onde é que tu leva o teu cachorro para passear? Quando eu faço essa pergunta para os arquitetos hoje, de qualquer projeto, ele normalmente olha com uma cara de espanto, né? Porque se perdeu o hábito de conversar com as pessoas que vão utilizar aquele espaço. A pesquisa ela não pode ser quantitativa, ela tem que ser qualitativa. São conversas de 1, 2, 3 horas com quem mora do lado e ele vai te dizer coisas que tu achava que tu sabia e tu não sabia. A gente tem parece que você colocou uma obrigação da gente ter que acertar sem saber de fato o que a gente está mirando. Né? Parece que se espera do profissional que ele saiba o que tem que ser entregue, sem, na verdade, não vou dizer uma vaidade, mas é querer acertar como se fosse um elemento de surpresa, né? De surpreender o cliente. Muitas vezes a gente precisa colocar ele realmente numa cadeira e conversar com ele, né? E isso é um papel que é muito interessante quando tu coloca dessa forma, porque é igual no atendimento, né? Tu falou assim dessa tecnologia que hoje não se tem mais da conversa, em relação seja o arquiteto com os seus pares, o quanto que também, né, o profissional de corretagem também a gente vem vivenciando esse desafio de como que a gente tem que perguntar mais do que tentar, vamos dizer assim, propor mais, né? Exatamente. A gente quer acertar mais, em vez de a gente deveria perguntar mais, né? Porque a investigação ela vai te trazendo, né, revelações. Mas isso tem que estar muito comprometido com o objetivo, né? Hoje, quando tu olha assim para o Oca, dentro justamente dessas questões que vocês vêm fazendo de claro que é muito recente, mas agora que já está entregue, você já tem uma certa vivência lá. O que hoje, você que comprou, né, uma ideia e potencializou ela em muito. Hoje, quando tu vê lá o Oca Floripa pronto, o que tu te deixa mais orgulhoso como profissional? Que tu vai lá e mexe contigo e diz assim, tá valendo a pena. O que me emociona hoje, né? Quando a gente está no dia a dia
do Oca e enxergando os movimentos e as pessoas, o que mais me emociona de verdade é enxergar que as pessoas, pelo menos até agora, esse é o nosso grande desafio, enxergam o empreendimento como uma extensão das suas casas, um equipamento urbano de verdade, onde eles entendem que ali eles podem se sentir à vontade, sem uma pressão por consumo desenfreado, sem um ambiente que seja opressor, no sentido até de arquitetura ou de refinamento, um ambiente confortável para a gente se sentir bem ali, para passar várias horas. Quando eu percebo que as pessoas estão começando a utilizar como um equipamento do bairro, isso é o que mais me traz uma sensação de que estamos no caminho certo, né? Também ouvi algumas vezes de algumas pessoas que a gente leva lá que olham e dizem, olha, é muito bonito, tá tudo excelente, mas não é para mim, né? Ainda tem isso, né? Porque a imponência do empreendimento, a imponência de alguns materiais, o tamanho dele, para algumas pessoas da comunidade isso acaba sendo um pouco opressor, né? A Gucci já alertava para isso quando fez aquela pintura linda na fachada, em que ela disse, eu posso fazer o que eu quiser? Pode fazer o que tu quiser. Então eu vou fazer uma mulher negra olhando para o outro lado, e não para o empreendimento. Porque esse não é um lugar para algumas pessoas. Isso é um protesto, a gente quer levantar essa bandeira. Disse, ok, eu acho que faz muito sentido, porque é algo que a gente precisa, no dia a dia, tornar isso um lugar para todos. Essa é uma solução que não está pronta. Tomara que, ao longo do tempo, a gente consiga ser um lugar democrático que todos se sintam bem ali dentro. Vamos ter que convidar ela a voltar e propor uma nova arte, na extensão daquele mundo que tem ali, pelo menos, né? Uhum. Quase como se realmente o empreendimento tem essa cronologia, né? Da gente fazendo esses ajustes. E dentro desse processo de ajustes, a gente vê assim, hoje o Oca das 50 lojas, a gente deve estar com umas 22 já abertas, a gente tem praticamente 90% do empreendimento alugado, né? Isso também é mais um quê de sucesso. Além de todo comercializado antes da entrega, antes da inauguração, a gente estava com mais de 90% das unidades já alugadas, né? A gente vê que hoje tem 22 abertas, a gente deve querer entender até quando mais ou menos vai o tempo de abertura das demais lojas. Depois a gente deve ter, no início do ano, as salas, né, comerciais sendo já ocupadas, que já foram entregues, mas aí os proprietários estão fazendo agora o mobiliário, assim como o residencial. Eu, como já sou um usuário do Oca, eu já vejo o estacionamento do Oca, então do Oca já bombando. Como é que vocês estão pensando? Então, são duas perguntas, né? Quando que a gente vai ter uma ocupação aí máxima do Oca, a previsão de vocês? Que a gente pode dizer, olha, vai lá que agora vocês vão ver realmente o Oca a todo vapor. E como é que vocês estão pensando nessa infraestrutura para quando tudo isso estiver rodando? Em termos de estacionamento, é um desafio que ele vem conosco desde o começo. A gente já sabia que iniciaria com uma demanda de vagas maior. Se o empreendimento desse muito certo, nós teríamos esse problema de estacionamento. Né? E alguns dias é o que está acontecendo. Como nós temos alguns projetos periféricos, né, em todo o master plan, no entorno, alguns vão iniciar agora já, todos eles a gente está promovendo que eles auxiliem na questão de estacionamento, né? Então, o conjunto, no decorrer dos empreendimentos, um empreendimento vai acabar auxiliando o outro nessas demandas também. Além disso, a gente está abrindo um estacionamento grande agora em frente ao Oca também, de forma permanente, que deve suprir aí a necessidade de até 300, 350 veículos adicionais, né? Mais nossas 350 vagas, mais 150 do lado, a gente pode ser que chegue aí em torno de umas 800 vagas aí num momento bem próximo já. Que, se eu não me engano, é a quantidade de vagas do Guatemi, que agora é o Vila Romana. Ele gira em torno disso, de vagas ali. Então, como a gente está numa SC, que não é possível estacionar, claro que o loteamento ao lado e alguns loteamentos próximos podem auxiliar nisso também para estacionar na rua, mas a gente não quer contar só com isso, né? Então,
O objetivo é chegar aí perto de 800 vagas num futuro bem próximo já. Já para a temporada já vai ter praticamente o dobro de vagas disponíveis. É legal tu estar comentando também sobre esse Master Plan, né? O Master Plan é algo incrível quando a gente consegue idealizar ele, planejar, porque é difícil, ainda mais em Floripa, que tem uma escassez de terra gigantesca, né? Estamos numa ilha onde tem muito morro, tem lagos, né? Tem rio, e tudo isso vai criando condicionantes, graças a Deus, né? São os nossos grandes recursos realmente de valorização, é preservá-los e tê-los, esses recursos naturais. Mas isso coloca, ao mesmo tempo, as áreas planas, que são áreas possíveis de serem edificadas, com uma questão de escassez. Quando a gente consegue, então, uma reserva de área, como a gente tem ali junto à família Antunes, e a gente consegue fazer um planejamento, né, urbano, onde vai ter os produtos complementares, como tu vê isso em valor agregado para o Oca Floripa? Quem investiu no Oca, quem escolheu uma loja no Oca, o que isso para o leigo, para entender, o que um Master Plan É isso que eu ia falar. trará, Para dizer né? para quem não conhece. Para quem não conhece, o que um Master Plan ali do Oca Floripa trará de benefício para quem já está no Oca e o que está por vir daqui para frente, que a Domini está preparando aí, pode revelar aos pouquinhos. O Master Plan, conceitualmente, né, pelo menos o conceito que eu entendo, é você poder fazer um projeto amplo, macro, ter uma visão ampla de uma região e não um projeto específico de um lote. Quando a gente fala de Master Plan, a gente vai falar de urbanismo. A gente vai deixar a arquitetura para o segundo momento e a gente vai botar o urbanismo em primeiro lugar, né? E quando a gente fala de urbanismo, entra numa seara do profissional e dos profissionais envolvidos de uma responsabilidade extremamente maior, né? Porque se eu puder fazer um projeto arrojado e com soluções, eu posso criar uma qualidade de vida para aquelas pessoas do entorno muito maior, mas eu posso fazer uma baita de uma bobagem aí e fazer só uma cicatriz urbana e criar um desserviço para a comunidade. Então, a responsabilidade ela é muito grande em termos de Master Plan. Por quê? Porque você tem que fazer escolhas. E cada escolha, nesse caso, precisa ser uma renúncia, né? No sentido de, se eu entendo, através de muita pesquisa, que aquela região ela tem algumas deficiências ou algumas demandas urgentes em todos os segmentos, né? Saúde, educação, lazer, gastronomia, moradia, entretenimento. Então, a gente vai para tudo aquilo que a pessoa poderia ter à sua disposição em menos de 15 minutos da sua casa. Eu gosto desses 15 minutos. Quando a gente coloca isso no nosso dia a dia, se eu puder ter todas as facilidades da minha vida em até 15 minutos de distância, a minha vida muda muito. E muda de verdade. Não é só propaganda. Não, ela muda. Ela muda porque a gente vai realmente ter mais tempo para as nossas questões, nossos hobbies, nossas diversões, nossos filhos, nossa família em geral, né? Então ela muda de verdade. Quando você faz um Master Plan, o movimento que é feito é quais as demandas do bairro. E por que eu digo que cada escolha é uma renúncia? Porque às vezes aquilo que mais está urgente não é o mais lucrativo. Não é. E aí você tem que olhar enquanto urbanismo e diz, mas é necessário. E aí você vai fazer uma renúncia de um lucro maior e vai resolver uma solução ao qual você fez uma proposta. Ao mesmo tempo em que se o seu master plan daquele raio de abrangência, ele enxerga que logo ao lado existe outro master plan que está suprindo essa necessidade, você não tem que acelerar o processo para colocar uma concorrência ao mesmo tempo, para ver quem vende antes. Isso é mercado imaturo. Um master plan bem feito e consciente, ele abre mão daquilo e ele cria novas soluções. O investidor, na semana passada, numa reunião de fechamento de ano que a gente estava fazendo, ele perguntou o seguinte, por que a gente não faz o que todo mundo faz? Vai fazer apartamento de 2 dormitórios, assim, vamos fazer uns 20 prédios. Pô, vocês já sabem fazer, não precisa tanta tecnologia, não precisa inovação, não precisa nada, vocês já sabem fazer, já fizeram dezenas. Vamos fazer isso. Jamais. A gente incorre no mesmo erro 2 vezes, graças a Deus.
Toda vez que a gente propõe uma solução que é uma demanda da comunidade local, e quando eu digo local, não adianta a gente ter uma expectativa que a gente vai resolver o problema de uma cidade, isso seria uma prepotência gigantesca, a gente vai resolver o problema no máximo de um raio de 15 minutos. Então, quando eu vejo que existe uma demanda, porém, é um desafio, é uma área, né? A gente vai adentrar agora na área da saúde, já adentrou há mais de 2 anos, na verdade. Mas é tão complexo isso, vocês estão estudando esse mercado há 2 anos num processo exaustivo, por que não faz apartamento de 2 dormitórios, que já sabia fazer? Porque não é o que o bairro precisa. E que muitas vezes, para a construtora, a conta é a mesma. Né? Eu quero dizer o seguinte, às vezes fazer e até é melhor, mas eu vou fazer o convencional. Mas aí eu te pergunto, Alan, a gente se conhece já há um bom tempo e, né, para mim é um motivo de muito orgulho ter sido um canal de trazer a Domini, que é de Caxias do Sul, Flores da Cunha, né, Caxias do Sul, para Floripa. E eu tenho visto justamente no DNA da Domini a busca por ser uma empresa que presta um serviço à sua comunidade. Digo isso porque, não sei se todo mundo sabe, mas o Hiper Select, ali da Avenida Campeche, o prédio é de vocês, né? Assim como a Cassol da SC 405 e temos o Oca Floripa. Os 3 empreendimentos que vocês fizeram aqui no sul da ilha, os 3 eles estão a serviço da comunidade. Um é um supermercado de um excelente padrão, o outro é uma das maiores redes de lojas de material de construção e o Oca Floripa, que é o maior mall que a gente tem aqui hoje na região. Os 3 produtos que vocês fizeram, os 3 vocês entregaram de fato para a comunidade. Isso foi uma coincidência? Se não, é algo que está no planejamento de vocês e como que vocês estão desenhando os próximos lançamentos? Vai seguindo essa linha de serem produtos a serviço da comunidade? Sim. Às vezes as pessoas confundem um pouco que são projetos sempre inovadores. Né? Esses dias, numa entrevista, uma pessoa me perguntou, vocês agora só vão lançar processos inovadores, projetos inovadores? Inovação tem uma série de faces, né? O Teatro Mágico que vai estar com nós aí sábado, já fazendo a propaganda. 17/12, às 20 horas. No Oca Floripa. O Fernando Anitelli tem uma frase numa música que eu adoro, que ele diz, por que a gente faz? Eu não vou falar com as palavras, vou falar o sentido, que a minha memória é ruim. Por que a gente fica inventando conceito para tudo aquilo que restou? Então, isso é uma febre, né? Eu vou inventar conceito o tempo inteiro para ser o primeiro disso, o primeiro daquilo, eu sou o melhor naquilo, só eu tenho isso. Essa visão da inovação, no urbanismo, nem sempre ela é feliz. Por quê? Porque na maior parte do tempo, a gente tem êxito resgatando antigas necessidades, as mais comuns, as mais usuais, as mais óbvias. Quando a gente resgata essa inovação, você não inventou nada. Você está fazendo só alguma coisa que ninguém fez no passado recente. Mas se a gente resgata um pouco a nossa história, a gente vai ver que as inovações foram muito felizes e a gente só deixou de praticar. A gente deixou de ter espaços de convivência real, que não tenham só um viés de consumismo, por exemplo. E quando a gente diz o seguinte, tu sai de uma esteira rolante e tu vê uma livraria e tu não vê um McDonald's, algo está na sublinha disso. Né? O que a gente quer? Por que a gente deu o melhor ponto do Oca para uma livraria? Porque ele pagou mais? Não. Porque a gente quer que a pessoa, quando chegue ali, ele diz, opa, não é um lugar comum, onde as pessoas vão fazer de tudo para eu tirar minha carteira do bolso e ir embora o mais breve possível depois de consumir. Aqui é um lugar em que eu posso, inclusive, pegar um livro e ficar lendo aqui na praça. Aqui é um lugar que eu posso pegar um livro, tomar um cafezinho. As crianças da região ali pegam comida, trazem comida de casa e comem na praça de alimentação, jogam bola ali, andam. E até seria legal vocês nos dar um spoiler do que vem naquele... Eu ouvi falar que tem um espaço cultural do Oca ali que deve deve ser inaugurado em breve. Já podem contar um pouquinho para nossa audiência aí saber o que está por vir? Só um pouquinho. Janeiro, né? É a previsão. Dia 7 de janeiro. Tem um espaço, né? Existe um espaço cultural que eu não sei como é que vocês estão trabalhando isso, mas ouvi nos bastidores que tem algo que vai ser de imenso valor, né, para nossas crianças, para as famílias, e que vem propondo algo talvez não novo, mas necessário. Exato. Eu vou usar esse exemplo também, porque de inovação nesse projeto tem muito pouco, mas ele resgata muito. Né? Então, ele tem o foco. Tem 500 metros quadrados,
Nós temos ali espaços culturais para apresentações de danças, música, circo, dança circular, qualquer trabalho em conjunto para as empresas, né? Tem espaço para até 180 pessoas nesse E é modular, assim, dá para organizar no formato que... É bem versátil, né? Versátil, é. Temos salas de contraturno para crianças de 0 a 6 anos, para atendermos até 90 crianças. E um coworking de 70 estações de trabalho voltado para famílias e esse processo de resgate, aí que eu queria chegar. Qual que é a demanda que a gente entendeu que precisava resgatar? As mães com crianças de 0 a 6, elas estão normalmente num processo, às vezes até desempoderadas profissionalmente, né? Elas estão num processo de retomada do empoderamento, porque ficaram alguns meses, às vezes, dedicadas exclusivamente para a criança. Os primeiros meses das crianças, elas demandam muito das mães, principalmente. Por mais que o pai seja envolvido, a mãe, ela é 100% do tempo dela. E esse retorno dessas mães, e talvez alguns pais também, ao mercado de trabalho, se ele for muito abrupto, se a mãe ficar com essa criança 30 dias, 60 dias e voltar abruptamente para o mercado de trabalho, talvez tenha uma transição difícil aí para a criança. Se ela ficar muito tempo, né, durante muitos meses ou anos dedicada exclusivamente para a criança, ela também perde um pouco da sua, às vezes, até autoestima ou do seu empoderamento de trabalho. E aí que a gente quer atuar como rede de apoio. Como é que essa mãe, nos primeiros anos da vida da criança, consegue mesclar de forma saudável, onde ela possa descer para amamentar a qualquer momento, pode ficar com a criança quanto tempo ela quiser, mas ela também tem uma estação de trabalho com privacidade para começar a desenvolver as suas atividades de novo. Então, ali dentro a gente vai ter serviços, né, de corporativos, de auxiliar essas mães para que voltem ao mercado de trabalho, além de ter um cuidado pedagógico para as crianças, e não apenas um espaço de brincar. Tem um processo pedagógico. Né? Já tem nome esse lugar? Ele é o Espaço Caracóis e Caramujos. É uma parceria com as meninas do Caracóis e Caramujos, então a gente preferiu trazer a marca delas, né, que já tem uma história bem bonita nesse segmento. Elas têm uma experiência muito grande com isso. Uma parceria grande de consultoria com o Viegas, da Oficina do Aprendiz, que trouxe soluções bem importantes tanto para o mall quanto para esse espaço. Então, o desafio desse espaço cultural, além de atender a arte como espaço que tem uma demanda muito grande hoje no sul da ilha, é atender a mãe e o pai nesta jornada da criança. Esse espaço é um espaço que também o Oca Floripa está envolvido no sentido de patrocinador, investidor, porque 500 metros quadrados de um shopping não é brincadeira, né? Sendo espaço cultural, a gente sabe que esse tipo de atividade ela não vai dar o resultado financeiro para, convencionalmente, fazer daquilo um negócio sustentável. Tem um viés aí realmente de uma dedicação social. Quem é que está por trás de viabilizar isso? Bom, então tem o nosso envolvimento do Oca, no sentido de facilitar um pouco essa operação na implantação dela, porque realmente é um investimento alto e que ela é sustentável, a operação se sustenta, mas a implantação dela era um desafio. Entendi. Né? Ao longo do tempo, a própria operação ela paga os seus custos e ela tem um certo lucro, mas a implantação dela não. Quando eu coloco isso no payback, ficava muito longe. Então, nós fizemos uma parceria com a família Antunes, que prontamente entendeu a importância desse projeto enquanto comunidade mesmo. Né? Talvez é um projeto que fica um legado aí para a comunidade como um todo, como um serviço ainda muito deficiente no bairro, é uma dificuldade. Né? Não estou dizendo que não existam essas soluções, mas as soluções elas são feitas hoje em negócios muito pequenos, né? Às vezes na casa de uma mãe, na casa de alguém que se reúne para deixar os filhos ali. Mas esse contexto entre poder trabalhar, ficar com a criança, ter processo pedagógico e ter a arte junto o tempo inteiro,
nós entendemos que era um projeto que transcende um pouco o resultado financeiro. E é óbvio que os lojistas e o complexo inteiro entende essa operação como um serviço para o empreendimento também, né? Então, sim, eles têm uma operação distinta, separada, né? Ela é completamente autônoma do Oca hoje, né? Ela é um inquilino. Existem parcerias que o nosso fundo de promoção tem feito e vai fazer para que essa questão das famílias e do estar dessas famílias dentro do Oca possa ser uma super ferramenta, né? Para uma experiência realmente diferenciada para essas famílias, que não seja aquele convencional que eu tenho uma salinha em que eu possa depositar a criança por algumas horas, mas que eu possa interagir ao mesmo tempo enquanto pai, eu possa entender que ali dentro tem um processo cuidadoso e pedagógico e não apenas telas ou brinquedos que vão estimular ainda mais a hiperatividade das crianças, né? Então, esse é um projeto que a gente tem uma paixão por ele, porque tem certeza que ele consegue dar muita entrega. Sim, além de entrega de valor, no sentido de quando a gente de confiança num lugar onde eu vou estar lá que me entende, né? Então, quantas centenas de pessoas ao ouvir isso ou a vivenciar isso vai dizer, poxa, finalmente alguém entendeu aquilo que eu tanto precisava, né? Então, existe realmente um público ali, um consumidor dessa necessidade. Que é um público que é do sul da ilha ali, né? Muito, muito. Até porque é um público que não vou dizer que outras regiões não tenham, mas o sul da ilha tem uma busca dessa questão da família no sentido da criação dos filhos, dessa proximidade, desse convívio, né? Quem vem para cá já vem buscando isso, né? Então, um empreendimento que cria um espaço que vai de encontro a isso é um match perfeito. E fora que a gente está falando que ali para o mall a gente deve ter, quando bem estabelecido esse espaço, 300 pessoas girando o dia ali, né? Porque são pais, mães que estão convivendo, estão levando os filhos, que esse filho vai querer um pão de queijo, que essa mãe vai precisar tomar um café numa reunião ali no coffee train, né? Que vai acabar... Porque eu acho que é aí que tem uma coisa que é muito desafiador. Eu digo assim, seria muito mais fácil tu botar um supermercado lá dentro, que tu ia atrair as mesmas 300, 400, 500 pessoas dia. Seria mais fácil, né? Mas a questão é o que ao a gente é mais desafiador implantar um espaço cultural, ao mesmo tempo, o tempo de permanência desse público lá é de turnos inteiros, não é de 15 minutinhos para comprar o pão ali, o leite ir embora, né? Porque a gente não quer também um fluxo de pessoas falso, né? A gente vai ter ali pessoas que vão passar às vezes a tarde inteira e que na tarde inteira elas vão estar ali convivendo e consumindo tudo que o Oca oferece, até com um apoio para que o trabalho dela aconteça, para que o filho possa estar ali bem. E aí isso que passa a vir como uma recompensa, né? Ou como um bônus para todos os lojistas que estão ali fazendo a escolha por estar no Oca Floripa, né? Isso já, nesse mês de funcionamento, eu já tenho observado clientes habituês ali. O pessoal já tem circulado e permanecido durante um bom tempo. Eu conheço vários que estão ali com as crianças e utilizando desses equipamentos que o Viegas propôs ali para o espaço, que são equipamentos que também estarão dentro na mesma linha dentro do Caracóis e Caramujos, né? Então isso ele já demonstra nesse primeiro mês de funcionamento que isso já existe, essa recorrência ali, essa permanência, né? Até porque foi muito inteligente que esse espaço ele fica no espaço mais recuado da rodovia, né? Mais distante da rodovia, ele está atrás da esteira rolante, né? Então eu vi que toda a parte mais infantil ou mais família, tá mais voltado para um espaço mais seguro do Oca, e ao mesmo tempo a gente tem na fachada do empreendimento breve a inaugurar ali o Layback, né? O Layback vai ter o arquipélago, que já está bem cheio, eu passo ali. Vamos ter do lado também uma operação que é do Oswaldo, né? E vamos ter o Layback abrindo logo, logo. Ontem eu estive lá, abri a porta ali, dei uma fuçada como é que tava, vi que estão preparando algo muito estiloso, e que assim, tão forte quanto vai ser esse projeto do Caracóis Caramujo, que vai, sem dúvida, ser uma atração para as famílias, para as crianças e para a comunidade, o Layback vai atrair também um outro público, ou até um público complementar, às vezes, muitas vezes o mesmo, né? Mas que também reserva ali, vamos dizer assim, são dois espaços muito estratégicos de força que estão chegando aí, né? Eles têm mais ou menos o mesmo tamanho, né? O Layback também tem esse. Tem 600 e poucos metros.
É um pouquinho maior ainda. O Layback? O Layback. Né? Vem com estúdio de música, estúdio de tatuagem, vem com a micro cervejaria também. O que mais nos chamou a atenção para essa parceria na época foi o objetivo deles de desenvolver em conjunto a arte e a música, trazer a arte, né? Trazer a arte do bairro, né? Para dentro do empreendimento, para dentro da operação deles. O estúdio de música com capacidade de gravação profissional, a gente tem aí talvez um dos primeiros do sul da ilha, né? Para poder fazer gravação de alto nível, né? Então, esse vínculo com o artista, ele é imprescindível para um empreendimento de convivência. Ele recicla o tempo inteiro, né? Ele renova as energias o tempo inteiro, ele renova os usos, ele denuncia aquilo que não está bom. É uma grande pesquisa ter o artista sempre do lado, porque a maneira como ele vai se expressar, ele está denunciando aquilo que a comunidade está falando e aquilo que está bom e aquilo que não está. Né? E o Layback vem com essa proposta desse elo com o artista muito forte, né? Uma das coisas que vocês estavam falando do Caracóis e do Viegas agora, que é um exercício legal fazer de expectativa versus realidade, né? Aquele espaço, enquanto projeto, ele é um espaço para as crianças. Lá no início, né, há 6 anos atrás, é um espaço destinado para as famílias, vão ficar aí. Quando a gente começou uma consultoria, porque a gente nos demos conta de que a gente não sabe, né? Nunca soubemos lidar com comportamento de consumo infantil e das famílias sem fazer bobagem, né? A gente no automático a gente quer enxergar a criança como um grande poder de consumo e aí coloca lojas para isso, né? E aí a primeira pergunta que o Viegas fez para mim, ele disse: tu quer que a gente entre num projeto? Sim. Tu vai ter loja de brinquedo? Óbvio, tô fora. Né? Como é que eu vou ter um mall sem loja de brinquedo? É isso. Quer começar a conversar? Porque uma loja com apelo de consumo derruba o conceito. Por mais que talvez financeiramente seria interessante ter. Então, essa experiência da criança estar dentro de um espaço e que gratuitamente ela pode usufruir, ela vai ter opções de consumo. Vai ter, isso é orgânico. Ela vai ter a opção de estar dentro do Caracóis e ficar lá uma horinha brincando com as outras crianças e vai ter uma taxa para pagar. Vai ter tudo isso. Mas também ela tem que estar ali e usufruir gratuitamente. Eu condicionar a criança a ela conviver num espaço através de consumo, hoje, né? Nem sempre eu tive essa visão, mas ele me ajudou a despertar para isso. É um pouco maquiavélico. Eu utilizar a criança simplesmente como um público-alvo. E aí, quando eu atinjo a criança, eu atinjo as famílias, né? Atinge a família, né? Por isso que o homem quer passar longe de shopping, né? Ele vai de arrasto, porque ele sabe que ele vai chegar ali, ele vai deixar... Vai gastar aquilo que ele não gostaria. Cartão. Vai certo. E quanto maior a família, mais ele gasta. Então, ele dá qualquer desculpa para não estar dentro do shopping. Se a gente tem um espaço em que, inclusive, os homens se sintam confortáveis, que ele não vai sair daí... devendo o rio de dinheiro, que ele vai poder se divertir também e que os filhos deles vão ter um espaço para ficar. É isso que a gente quer enquanto comunidade. Isso não quer dizer que o processo não seja sustentável, não quer dizer que não estejam lucros as operações. Esse é um movimento exatamente contrário. Quanto mais as pessoas se sentirem à vontade, quanto mais livres para consumir, não condicionadas a consumir, provavelmente a operação seja mais sustentável. Isso tem estudos, tem pesquisas, só que norte-americanas, eu não tenho dados daqui, mas que justamente apontam isso, né? Que o consumo não programado, tu consome mais do que o consumo programado. É lindo falar isso, né? A teoria funciona, mas como que na prática, eu tenho um amigo meu que fala isso, né? Informação é commodity, execução é arte. Então, assim, todo mundo sabe, mas como fazer é o grande desafio. E é aí que está as ferramentas, mas o quanto que um projeto, né, como seja esse do Caracóis e Caramujos, né, são anos, né, com consultoria para que ele possa iniciar. Ele vai ter seu início em janeiro. A sua implantação e sua consolidação se dará no tempo que aquele projeto precisa. Mas
o resultado disso, incontestavelmente, tem múltiplos lucros no sentido de social, realização pessoal, realização profissional e ainda retorno financeiro. Só que quando não está alicerçado exclusivamente num pilar só financeiro, a gente realmente consegue pensar em projetos muito mais a longo prazo e duradouros, né? Porque eles estão ancorados em entregas reais, né? E não superficiais. Então, é o tipo de projeto que quanto mais o tempo passa, melhor ele fica. Mais ele traciona. É aquela coisa que às vezes tu vai no empreendimento, que eu gosto de dizer, por exemplo, o Primavera, né? Na 401. É um projeto que é muito lindo. E aí tu vai lá hoje e tu fala assim, eu quero trazer o Primavera pra cá. Meu amigo, não é assim. O conceito. Quem conhece lá o Primavera sabe que está há 10 anos sendo desenvolvido calmamente, organicamente no seu tempo. Hoje tu chega lá, tá tudo lindo. Mas a história não foi assim, né? Mas quanto mais legítimo é o projeto, como a gente vem falando do Oca, quando ele vai ficando, quanto mais tempo ele vai passando, mais as pessoas vão dizer o seguinte, nossa, eu quero um lugar assim no meu bairro. Só que o tempo de maturação para todos é igual, né? Não adianta, a gente que vem lá do sul sabe, né? Por exemplo, que faz o cultivo de Flores da Cunha, né? Uma das regiões que mais produz vinhos, né? Junto com o Bento Gonçalves aí do Brasil. O tempo, ele é um senhor muito sábio, né? Ele tem coisas que só o tempo consegue proporcionar. Se tu quiser acelerar, o resultado não vai ser o mesmo, né? Então tem coisas que nem o dinheiro acelera, porque são a forma que as pessoas vão estar interagindo que vai criar aquela conexão, vai criar aquelas raízes, vai criar uma identificação. O organismo é vivo completamente. Completamente. Então, assim, já temos muitas lojas abertas no Oca, mas podemos dizer que temos aí grandes surpresas positivas, temos grandes operações, né, a abrir ainda, que vão realmente, para quem passou no Oca recentemente, dizer assim, ó, não, continue estando, porque a gente deve ter novidades aí a cada semana, a gente deve ter alguma novidade pelos próximos meses, né? Tem. A semana que vem abre a Uzi Clinic, né, que é uma clínica estética. Nós temos no início de janeiro a Steakhouse do Capone. Tá, eu vi ontem. O Layback, acho que a princípio semana que vem, dia 16, né? A expectativa é que abram. E o Osvaldo daqui 25 dias mais ou menos, né? Tirando isso, nós temos mais 4 operações em negociação. Então, a nossa estimativa delas é para abrir no final da temporada, fevereiro, março, né? Então, temos 4 operações agora abrindo imediatamente, dentro do mês ainda, e as outras 4 fevereiro, março. Me conta... O Coffee Train também está abrindo agora. O Coffee Train. O Coffee Train abre essa semana. Também está ficando muito bonito, né? Me conta, para a gente, já que a gente está falando dessas operações que tem um valor agregado no sentido de história, de entrega para as pessoas, além de quem consome o produto diretamente, né? A gente tem belíssimas operações lá no Oca, mas trazendo essa questão, né, de posicionamento, temos ali o Bar do Zeca, que também foi algo que chamou a atenção da comunidade, trazer um restaurante de pescadores, né, de nativos, com grande relevância na comunidade, com uma reputação muito boa, mas que comercialmente, né, se viam exclusivamente lá na beira de praia. Pé na areia. E como é que foi essa ideia? Como é que vocês conseguiram, não sei se daí a palavra é convencer, mas como que o convite foi tão bom que eles estão hoje ali como um dos principais players do Oca Floripa no sentido de espaço, convívio, mesa sempre cheia. Operação grande, né? Operação grande. Como é que o Zeca Bar, esse restaurante tradicional do Campeche, de nativos, está dentro do Oca Floripa? Nós iniciamos há 2 anos e meio atrás uma consultoria de varejo, uma consultoria de gastronomia, uma consultoria de serviço, porque na prática a Domini, historicamente, a gente não tem expertise de mix. E a Tríade, que foi a empresa que desenvolveu esse mix, a experiência dela não era num mix tão grande.
E para isso, a gente se antecipou muito à operação e 2 anos e meio atrás iniciamos várias consultorias. Foram 9 ao todo, para a gente aprender sobre segmentos. E uma delas feita pelo Rafael Dabidab, presidente da Brasel, foi uma consultoria longa. Num dia ele disse o seguinte para mim: tu quer fazer um mall com a cara do bairro? Porque a gente dizia isso para ele: a gente quer um mall que tenha a cara do bairro. Eu não quero um mall que tenha a cara de um outro público, em que esse que já está aqui, está pronto e precisando de algumas coisas, não se identifique e ele continue tendo que se deslocar para fazer, né? Isso parecia um contrassenso. Então, essa identificação com o bairro sempre foi uma das premissas principais. Ele me disse: então, tu entra dentro dos shopping centers e tu escolhe todas as operações que nunca estariam lá. Tu só pode trazer operação que não está em shopping. Primeira regra. Está em shopping, tu não traz. E começa a fazer prospecção para aquelas operações de bairro em que o operador esteja atrás do balcão. Isso é um pouco de contrassenso no mercado de shopping, né? Porque normalmente você vai para franquias, que tem uma grande expertise, e é fácil contratar, mais fácil, né? Já estão acostumados. Mas a gestão é feita numa central, e quem está lá na ponta operando é o gerente, é o vendedor e tal, né? E aí a gente começou a fazer todo um planejamento, dizendo quais operações do nosso raio imediato, e depois fomos expandindo um pouco esse raio para todo o sul da ilha, Lagoa, algumas operações de São José e tal, e aí fomos ampliando isso. Mas essas eram as duas premissas. Olha para o cara, pergunta para ele se ele estaria dentro de shopping algum dia da vida dele. Se ele disser nem pensar, tu conversa. Trabalho fácil esse, hein, Miguel? Meu Deus. E aí, organicamente, quando a gente tem um conceito, daí volta a importância da estrutura dos processos, quando a gente já tem coerência e clareza do que a gente quer, porque isso foram anos de conversa, organicamente essas operações elas também se atraem. E aí hoje, se você fizer essa mesma pergunta para o Capone, para o Zeca e para todos esses operadores do bairro, eles vão dizer: eu senti uma afinidade. Mas eu não tinha ideia de expandir meu negócio, mas eu senti que ali era um lugar que eu teria que estar. Porque eu gostei da conversa, eu gostei do conceito. Ele não sabe explicar muito, né? Mas, na verdade, a gente sabe o que é. Por quê? Porque o mix ele foi feito de uma forma muito explícita e verdadeira. A gente tem contratos de exclusividade das operações. Muito difícil um shopping fazer isso. E quando a gente diz, eu quero você dentro do mall, e a gente vai fazer de tudo para te trazer, e eu vou te contar o porquê que tu deveria estar lá, né? Vira um convite um pouco diferente de você ligar para uma franquia e dizer: temos um shopping center com uma loja que está disponível. E a jornada de contratação, ela sempre foi feita através de muitas visitas nas operações existentes, de bastante conversa sobre as intenções das duas partes, e economicamente sustentáveis também, né? E isso deu super certo. Hoje, se a gente caminha pelo Oca, a gente enxerga a maioria das operações com os proprietários dentro delas, se não em tempo integral, muito presentes. E são operações que você identifica que jamais estariam dentro de shopping centers, né? Uma projeção que a gente faz sempre bom, se o bairro crescer e tiver uma demanda em que os grandes shoppings olhem para essa região e digam: já tem uma população para levar um shopping de 250, 300 lojas, muito provavelmente eles não consigam levar as nossas operações para lá, e a gente continua sendo destino para muitas pessoas. Que interessante isso, né? Isso eu digo assim, como que quando a gente está envolvido em algo que tem uma verdade, a gente cria uma proteção natural, né? É como se a gente fala sobre o organismo vivo, né? E o nosso organismo ele tem os anticorpos e que vai criando as proteções naturais. O quanto que essa forma que o Oca Floripa foi desenhada e tem sido implantado, que é muito mais desafiador, né? Existe um envolvimento assim, exponencial, muito maior do que seria normalmente, mas o quanto que essa curadoria de contrassenso e contra o fluxo natural também coloca o Oca Floripa numa posição de mercado
um tanto quanto singular, como tu disse, né? Vem novos entrantes, vai vir, o sul da ilha cresce sem parar, né? Graças a Deus vem crescendo cada dia melhor, sempre com produtos, empreendimentos de muita qualidade, mas tá vindo. Mas o quanto que o novo entrante realmente, ele, na verdade, ele vai somar só as boas experiências que a região tá hoje convidando o usuário a ter. Mas não tem essa, como tu disse, né? Não tem é uma concorrência, bem como a palavra traz, né? Que é concorrente, né? Concorrência vem dizer que a gente está juntos e não como adversários. Como uma corrente. Como uma corrente mesmo, né? Deixa eu aproveitar, já que a gente está falando sobre o Oca, Floripa, e faz tempo que a gente não senta para conversar, acho que aqui tem sido ultimamente os últimos 6 anos. A maior conversa, a gente fica falando da ferramenta de conversar. A mais longa, com certeza. Eu acho que a mais longa conversa que eu e ele tivemos tá sendo aqui agora. Então, isso aqui é tudo fake, tá? É só pra me conseguir falar com ele. As câmeras estão desligadas aqui. Tava com um problema, tava querendo uma conversa aí rápida. Não tinha como. Então, assim, queria que tu contasse agora pra mim, Alan, que a gente está preparando algo aqui para o mercado do sul da ilha, bastante singular novamente. Assim como a gente começou lá pelo Hiperselect, depois fomos para Cassol, chegamos no nosso querido Oca Floripa, a gente está preparando algo para o sul da ilha, um tanto quanto singular. Não vou dizer tão grande quanto o Oca, mas talvez tão forte no conceito e na ideia como o Oca Floripa. Que é como é que eu vou falar sem falar, né? Isso é difícil, sabe? Mas eu consigo guardar muito bem os segredos, tá? Nunca revelei nada antes do momento. Mas tem um empreendimento ao lado do Oca Floripa que ele vem realmente para, não vou dizer quebrar paradigma, mas ele vem para abrir realmente aí novas fronteiras. E nesse empreendimento eu queria só falar contigo sobre uma estratégia de comercialização que a gente decidiu adotar, que vai ser o primeiro lançamento, que talvez eu tenha informação na ilha, que a gente não vai usar nada de rede social, é proibido o Instagram, proibido o Facebook, não pode ter outdoor, não pode ter tapume, não vai ter nenhum tipo de propaganda. Ou seja, são pessoas que realmente vão ser escolhidas, vamos dizer assim, existe uma curadoria ali para a gente poder procurar as pessoas que a gente entende que fazem um match com o empreendimento. É isso mesmo? Tem uma frase que tu não vai gostar, depois tu corta, tá? Que a gente acredita muito, que é o seguinte: o investimento de marketing ele é diretamente proporcional à ineficiência do conceito. Quanto mais eu preciso gastar em marketing, mais eu me entrego que o meu conceito não é tão bom. Mas vai ser polêmico, hein? Esse daqui vai dar audiência, que vai ser polêmico, isso hein? Dá um corte bonito. Com uma ressalva. Isso foi eu que inventei, tá? Então, Putz, achei que era uma frase de um... Já assina lá, põe embaixo o nome dele. Ele não tem um fundamento científico, ele não tem nada. Não, mas conta, gostei. É uma boa. Isso não quer dizer que o marketing tem que ser zerado e que a comunicação do produto não tem que ter investimento. Mas todos os empreendimentos, a gente sofreu na pele. Os empreendimentos que a gente mais investiu em marketing foi o que menos a gente tinha argumento de venda. Ou que investiu em produção de marketing, vamos botar também, assim, né? Também. Porque, na verdade, todo o processo de criação que vocês têm de consultoria, de certa forma, é um estudo mercadológico. Ou seja, tu investe mais nas pessoas do que propriamente nas impressões de mídia, de lona, de outdoors, de catálogos. Exato. Agora, eu estou falando desse, exatamente, bem pontuado, esse marketing de dentro para fora. Agora, todo o processo de marketing interno do produto, aí ele é maior, né, do que o convencional. Sim, é aonde tu aloca o recurso. Exato. Esse marketing de formar conceito, de divulgar para os parceiros comerciais o que é o conceito, de comunicar para o externo o que a gente realmente pretende na modificação da vida das pessoas, isso, talvez o esforço de equipes de marketing, que fazem parte desde o início, sejam redobradas. Mas a propaganda que a gente vai lá na frente, né, talvez corrigindo um pouquinho, esse gasto em outdoor, rádio e mídias como um todo... TV, e aí vai. É longo. Ele é maior quando você tem um conceito menor, porque você tem que ir por um outro caminho. Claro que isso depende também do tamanho do empreendimento. O nosso novo empreendimento, ele não tem um tamanho tão grande. Vou falar de novo que as pessoas estão me dizendo que ele é um projeto inovador. Ele é zero inovação.
Mas aquela fachada lá tá muito... Arquitetonicamente, sim. Tá bonito demais. Vou te dizer que eu vi o vídeo, né? Vi, né? Porque a gente acaba tendo envolvido. Uhum. É um efeito que, pra quem eu mostro só no meu celular, fala assim, cara, mas que é isso? Uhum. Tecnologia inovadora, né? Tecnologia, design, isso sim. Arquitetura muito inovadora. De novo, o mérito do Alexander nisso, né? Como conceito, ele não é inovador. E isso não é um demérito. Quando eu falo que a gente pretende resgatar o olhar do ser como um todo, olhando para a medicina tradicional chinesa, para a Ayurveda, para a acupuntura, para a alopatia, para a homeopatia, e todas as terapias cadastradas na OMS como práticas integrativas, o que eu estou dizendo? Que a gente está tentando resgatar, através da arquitetura, um ambiente em que o ser ele é visto como todo. Historicamente, nós perdemos isso. Porque o ser sempre foi visto, na antiguidade, como um todo. Mente, corpo e espírito, né? E a gente, em algum determinado momento, muito em virtude das pestes, né? E das doenças que acabaram dizimando milhões de pessoas, como a peste negra, por exemplo, essa alopatia ela foi necessária ser segmentada. E aí o corpo como um todo ele começou a ser separado em partes. E a alopatia veio para remediar uma urgência de uma peste que talvez fosse dizimar com um ser humano na Terra. Tinha muita chance disso acontecer. E nesse momento isso por necessidade se fragmentou. E hoje, não somos nós que estamos fazendo isso, mas existem milhares de movimentos pelo Brasil e pelo mundo resgatando isso. E não só individualmente, né? Não só com práticas onde hoje eu olho só a mente, onde eu olho só o espírito ou só o corpo, né? Porque isso também é feito de forma segmentada. Mas num lugar em que possam coexistir profissionais de todas essas áreas. Então, a nossa proposta nesse empreendimento nada mais é que criar um ambiente com estrutura, instalações e ambientes propícios e com muito contato com vegetação e com verde, a biofilia faz muito parte dele, em que todos esses profissionais possam trabalhar no mesmo lugar. E o cliente, né, e o paciente, quando eles entram, eles também sejam convidados a olhar a si mesmo como um todo. Então, ele, mais uma vez, ele é um resgate de uma prática que deu muito certo. E dá muito certo. Então, esse empreendimento, não sei se você quer falar o nome, não? Não, na verdade, o que eu estava aqui pensando é que como que esse empreendimento que está vindo, ele é um Oca Floripa da saúde. Né? Como a gente pode dizer que ele é um Oca Floripa da saúde, do bem-estar e da longevidade. Porque ele é um empreendimento que ele está vindo sobre essa mesma ótica de comunidade, de olhar para todos os públicos, para a gente não segregar, não separar, não rotular, no sentido de dizer o seguinte: todos os profissionais que estão buscando a saúde, que estão promovendo o bem-estar e conseguem criar um senso de longevidade para alguém, é convidado. Se você acredita nisso, se você acredita que a gente pode se antecipar para não ter que remediar, se você entende que a gente consegue, que as diferentes tipos de atividades e práticas elas podem se complementar para tornar o ser humano uma pessoa mais saudável e melhor, vem. A gente está te convidando para estar com a gente. E eu acho muito legal, Alan, tu como empresário, tu levantar algumas bandeiras. Tu acaba não levantando, né, oficialmente, publicamente, porque eu sei que tu é uma pessoa muito discreta nesse sentido, mas o quanto que existe ali nos bastidores uma coragem, né, de se posicionar frente a uma crença daquilo que todo mundo nos bastidores fala. Pô, por que ninguém pensa nisso? Por que ninguém faz isso? Por que ninguém pensa nisso? E aí vai lá e tá fazendo. Porque esses profissionais hoje, eles estão no nosso mercado, mas estão mal instalados. Eles estão em lugares que não tem estacionamento, que não tem uma estrutura. E aí a gente fala assim, como que essa pessoa que ela tá cuidando de alguém está sendo cuidado? Como que esse profissional que promove a saúde, o bem-estar, está no seu dia a dia? Será que ele está tendo aquilo que é cobrado dele? Então,
é um gesto, vamos botar assim, é um movimento tão bonito, tão interessante, por mais que ele tenha lá no fim um viés comercial, existe ali uma promoção de uma causa de trazer todos esses profissionais que praticam esse bem para as pessoas para um lugar que realmente vai trazer qualidade para ele também vai ser cuidado, vai trazer também um ambiente de qualidade para quem também está buscando este tipo de medicina, esse tipo de saúde, né? Esse tipo de apoio na parte do bem-estar. E tudo isso com uma visibilidade da marca Domini, ao lado do Ocla Floripa. E claro que a Santa Ilha vai estar ali comercializando, né? Graças a Deus, seguimos aqui na exclusividade, né? Isso está assinado, tá? Só para saber, está assinado. 10 anos de exclusividade, renováveis por mais 10 anos. Automático. Mas da onde é que vem essa tua vontade de fazer? Porque, assim, sinceramente, seria mais fácil trabalhar com salas comerciais, com marketing para médicos. Mas, pelo que eu fiquei sabendo, esse empreendimento ele vai ter na sua convenção de condomínio, vai ter no seu regimento junto ao cartório de imóveis, que só pode ter uma sala lá quem for vinculado à área da saúde e do bem-estar. Ou seja, tu realmente não se trata de uma campanha de marketing, se entrega... Eu não conheço nenhum empreendimento que se propôs a fazer isso de forma tão real e tão legítima. A maioria dos empreendimentos que eu conheço e que estão em execução ou já em andamento hoje, da área da medicina, eles têm um viés de saúde. Ele é um edifício comercial com viés de saúde, mas que ao longo dos anos, muito comum acontecerem atividades lá dentro que não estavam dentro do script anterior, primário, que não estavam dentro do contexto. E por que isso acontece e acontecia? Por alguns instrumentos um pouco frágeis em relação ao uso juridicamente, né? Então você vende uma propriedade, a propriedade ela é absoluta, e aí aquele novo proprietário revende e colocou uma atividade lá dentro para uma despachante, um advogado, exato, seja o que for. E aí você tem um prédio que tem um viés de saúde, mas ali dentro tem uma mescla já, né? Qual que é o problema disso? Não são essas atividades, é que a gente quer um empreendimento de nicho. O cliente que sai de casa para ir neste empreendimento, ele vai encontrar somente as atividades cadastradas. E a gente foi um pouco além. Não é só o empreendimento com viés de saúde e da medicina integrativa, assim como a gente descreve todas as atividades. E para incluir ou excluir alguma atividade, somente com o consenso de todos. Por que a gente arriscou dessa forma, né? Eu ouvi muito isso. Mas isso vai bloquear algumas outras, isso vai criar uma repelência. A gente acredita de verdade que esse é o maior atrativo do empreendimento. No momento que eu sou um profissional dentro da área, eu recebo um convite para estar ali dentro e eu recebo um atendimento personalizado, explicando todo o contexto jurídico, todo o contexto de conceito. Ele se sente protegido, que vá ao longo do tempo há uma perpetuação dessas atividades. Então, o nosso registro de incorporação tem essa declaração, a nossa convenção de condomínio tem essa declaração, as votações para mudança são altíssimas, né? Então é para não mexer mesmo. O regimento interno ele é muito rígido com relação à modificação de áreas. E isso a gente vai dando contexto. O contrato há uma declaração do proprietário em que ele vai utilizar para determinada atividade, porque além de controlar o mix de quais as atividades, a gente controla a quantidade de profissionais, para que a gente não tenha um empreendimento inteiro de odontologia ou de oncologia. Não, a gente quer mix, a gente quer variedade. Justamente para o cliente entrar e dizer, nossa, aqui eu resolvo muita coisa da minha saúde preventiva ou curativa, né? E esse talvez seja um desafio que muitas empresas não querem comprar. Porque assim como eu faço uma escolha, eu já estou fazendo várias renúncias. Sim, até porque, por exemplo, para Santa Ilha seria muito mais fácil comercializar, se fosse um sentido superficial do trabalho, comercializar para quem tem recursos para comprar.
E não para quem tem vocação para estar lá dentro de um mix que tem uma limitação em prol de uma entrega futura condizente com o discurso daquele produto. Por isso que a Santa Ilha tem exclusividade. O desafio é grande, né? Alan, e aí dentro disso foi legal porque assim, a gente fez uma análise no Oca Floripa e as salas comerciais, sinceramente, né, não é porque eu tive o prazer de estar na mesa junto com vocês ali desenhando, mas para mim, acredito que serão as salas comerciais mais bonitas do mercado, assim, o corredor, a forma que foi desenhado, os espaços, quem sobe diz que realmente parecem galerias aéreas, não parecem salas comerciais. Então, assim, o projeto é lindo, o acabamento, realmente tá fantástico. Mas a gente tem que reconhecer que, no final, eu e tu conversando, a gente falou, Felipe, poxa, mas a gente teve, no meio, né, da jornada, a gente teve um público ali que a gente não conseguiu atender de forma completa. Porque a gente lá tem construtoras, tem o Estúdio Mormai, tem agência de turismo, a gente tem uma pluralidade. Mas quando a gente foi entrar na área médica, né, a gente descobriu, ou constatou, ou confirmou, que realmente tem muitas exigências, né? O médico ele tem o compressor, que tem lá o dentista ele tem um compressor que ele assim, preferencialmente quer que esteja fora da sala, por causa do barulho, tem tubulação da cadeira do dentista ou da pessoa que faz ali micropigmentação, faz uma tatuagem, tem agulha, não pode ter tal distância por causa da água. Tem a questão do cadeirante, E aí a gente começou a entender que, poxa, tem um nicho. Ou seja, a gente atendeu, sei lá, 95% dos segmentos com uma qualidade acima do mercado. Mas a gente continuou, o médico, né, ou o profissional da saúde, ele continuou não sendo atendido como realmente ele precisava para ter a sua operação assim 100%. E isso também foi uma motivação da gente desenhar um empreendimento que a gente falasse o seguinte, olha, mais do que somente ter um mix, mais do que a gente ter uma arquitetura assim, fora de sério, mais que ser um projeto pautado na vida, na biofilia, a gente vai fazer realmente na parte técnica um produto, não vou dizer perfeito, porque a perfeição é algo, como é que diz assim, o Bernardinho fala, né? A perfeição acho que é essa a frase, a perfeição é um alvo móvel, né? Então ela nunca está no mesmo lugar, mas acredito que a gente se dedicou muito, lemos a cartilha de como fazer realmente um empreendimento tecnicamente que o médico chegasse lá e dissesse, opa, alguém foi além do convencional. Esse empreendimento, que ele tem hoje realmente de preparação para que o médico ou o profissional da saúde ele possa dizer o seguinte, mais do que conceito, mais que arquitetura, mais que biofilia, os caras fizeram o essencial, que é o ter realmente um espaço bom aqui. Nós temos as normativas, né, que são muito rígidas. Prefeitura, Anvisa, Vigilância Sanitária, tanto municipal quanto normas estaduais e federais. Por isso da complexidade de um estudo prolongado, porque a gente está entrando num nicho novo e para isso precisava de muito conhecimento. Esse conhecimento a gente foi adquirindo também com parcerias, consultorias, projeto. Nós não somos um hospital, certo? Então, procedimentos hospitalares e procedimentos cirúrgicos não vão ocorrer, né? Não tem ambiente para isso, né? A nossa proposta é servir como um espaço para consultório nas mais diversas áreas, mas nesses consultórios existem alguns procedimentos que são possíveis, né? A maioria deles possíveis dentro de consultórios. Então, dentro de todas as atividades, né, hoje elencada, foram mais de 90 atividades elencadas. Para todas as atividades, a gente se cercou de quais as demandas estruturais. Seja uma tubulação diferente, seja um pé direito diferenciado para poder fazer um contrapiso diferente, rebaixes de laje, possibilidade de renovação de ar, né? Essa é uma coisa que é uma demanda da saúde também. Qualidade de luz, qualidade de insolação, larguras de circulações, portas, adaptabilidade, né? Para todos os tipos de deficiências. Banheiro no corredor também, ou seja, banheiro na área comum, né? Nos pavimentos, que isso... Salas de esperas comuns e banheiros comuns adaptados, né?
Então, ao invés de eu esperar, hoje, muitos dos profissionais não têm mais aquela sala de espera com uma secretária, né? É uma secretária, às vezes, que está à distância, né? E aí, o que eu percebo muito, às vezes, o paciente esperando na circulação. Porque é um profissional que está trabalhando lá dentro, né? Então, a gente criou pulmões dentro dos pavimentos tipo para que esse paciente possa ter um estar para ficar até aguardar o seu horário, né? Se ele chegar um pouquinho antes ou algum atraso, e com conforto. A biofilia vem para dentro do empreendimento também muito forte para que a gente não tenha uma sensação fria, assim como alguns hospitais têm, algumas clínicas têm. Então, ele tem uma arquitetura aconchegante, ele tem uma arquitetura de tato, que a gente chama, né? Os materiais, eles são perceptíveis no tato. Até uma arquitetura da vida, né? Não da morte, assim, né? Tu vai lá para querer viver mais, né? Não para evitar de ter algo ruim, porque acho que uma das ideias do projeto é justamente promover atividades que se antecipem à doença, né? Ou seja, claro, às vezes tu vai ter um problema, vai ter profissionais lá, mas que a gente consiga criar ali uma rede de atividades preventivas, né? Que causem já o bem-estar da pessoa e que a pessoa não precise justamente da medicação, ou enfim, né? Não precisa do... É causa e efeito, né? Então é um produto que a sua comunicação é muito voltada a essa vida, né? Por isso que a biofilia também casa tão bem com o produto, né? Sim, exatamente. O projeto, né, que eu não vou falar muito dele para gerar uma expectativa ainda maior, mas ele surpreende com relação às possibilidades de atendimento, né? As formas convencionais de atendimento hoje, elas são quebradas um pouco, né? A gente vai provocar através de ambientes para que esses profissionais atendam seus clientes e pacientes de uma maneira diferente. Dá vontade de falar como é que é, né? Dá vontade de falar, mas daí é só marcar uma visita que a gente vai explicar o projeto. Mostrar umas fotos ali. Dá vontade de passar aqui umas fotos, né? As imagens mas não tem não, não tem não. Lá em cima, assim. A estratégia de marketing é tua, então se tu me disser que tá ok, vamos embora. Não, como é que a gente está trabalhando, né? Esse empreendimento, ele é um empreendimento que realmente a gente está há 2, 3 anos fazendo uma curadoria, tem um cuidado com a concepção. Então, por isso que hoje a gente desenhou ali uma lista VIP, que é um lugar onde a pessoa que estiver interessada em receber informação, receber informação, não é receber um atendimento, é receber informação, receber um conteúdo, um processo, eu digo assim, quase educacional, do que vem por aí, do que está por acontecer, ela vai lá e vai se cadastrar ali. Porque ali a gente vai ter como? A gente vai ter tempo para atender com qualidade. O que a gente está evitando, Alan, é fazer um lançamento onde a gente comunica ali para 1.000 pessoas ou 10.000 pessoas, recebe 1.000 e-mails num dia, 10% disso a gente consegue responder humanamente. São respostas muito rápidas, às vezes automáticas, e a gente percebe que a gente tem que mudar essa dinâmica. A pessoa a gente está procurando criar uma dinâmica com o público onde quem quer receber informação antes, de forma qualificada, com tempo de formar uma opinião, com tempo de se organizar, de pesquisar, no seu tempo, a gente cria esse espaço para que quando de fato vem o lançamento, a pessoa já esteja preparada para tomar uma decisão. E não que a gente precisa condicionar no tempo, na pressão, na escassez de informação, porque vai acabar que ela tome uma decisão, porque a gente não quer que isso seja assim. Talvez foi pelos mecanismos, mas a gente está procurando agora criar uma antecipação para quem tem interesse em saber mais, possa acessar a informação, mas de uma forma qualificada, num outro tempo. Então, quem quiser realmente saber o que vem por aí, já tem um canal ali de se cadastrar, de se inscrever, e a gente vai podendo transmitir tudo que a gente já sabe que está rolando nos bastidores, né? Mas eu digo é legal porque assim, esse empreendimento, ele está trabalhando também lojas térreas, ele também vem com rotativo. Então assim, eu digo que essa aldeia, essa comunidade que se cria com a Oca Floripa, porque a gente vai ter ali uma torre de estúdios, né? Que muitos estão indo para a temporada ou para o short stay. A gente tem uma torre de salas comerciais de diversos tipos de atividade, e a gente quase vem com uma outra torre, porque o projeto ele respeita essa arquitetura do Oca também, né? Ele tem uma harmonia, ele cria mais um bloco quase desse conjunto, agora específico para a área da saúde, só que ele vem conversando, né? Toda parte de calçada, mobiliário, do mall, do rotativo, está se criando uma força ali, né?
Então, como que tu entende que essa dinâmica torna esse espaço tão exclusivo assim? Porque a gente tem mais alguns lançamentos agora que estão sendo preparados ali naquela região, né? E como é que isso vai se somando, assim, valor, serviço, facilidade para o cliente? Como forma até de ele dizer, cara, eu vou investir aqui. Claro que esse empreendimento, ele vai ter um espaço para investidor, mas a gente vai buscar muito o usuário final, né? Vai ter, claro, um espaço para investidor que quer, poxa, tu poder comprar uma sala e sabendo que tu vai inevitavelmente alugar para alguém da área da saúde, uma área médica, pô, inquilino perfeito, né? Mas a gente vai estar também vocacionando muito ele para o usuário final, né? Porque é um produto para ele nascer operando. Mas como é que tu vê essa dinâmica da valorização da região frente ao que a gente vem imprimindo de ritmo, né? Porque eu digo assim, o Oca Floripa, quando a gente lançou o Oca Floripa, as pessoas me chamaram meio de louco. Falaram, cara, tu vai botar esse preço naquela região, um produto daquele tamanho, né? Porque a gente praticou o preço do Oca Floripa muito parecido com o de outras regiões já consolidadas, né? Passado esse tempo, o Oca Floripa valorizou 100% de resultado, 100% das unidades vendidas. A gente revendeu praticamente todos os estúdios que veio. Hoje a gente deve ter um estúdio, 2 salas de clientes que estão querendo revender, né? É sucesso absoluto. A gente está com o aluguel no Oca Floripa praticamente 40% ou 50% acima do que a gente tinha estimado para o cliente. A gente tinha estimado uma locação lá no passado, que hoje o valor dela está muito acima e não temos sala praticamente para alugar. E a gente vem com esse novo lançamento, que é um público muito bom, uma arquitetura, um serviço totalmente diferenciado e que vai causar ali uma atmosfera de público, de frequência, de pessoas, novas pessoas que vão frequentar, que vai provavelmente dar mais um salto de valorização ali na região. Como é que vocês estão enxergando isso para dali adiante? Agregar valor é complexo, né? A gente começa conceituando o seguinte: a nossa pesquisa inicial, ela começa pelo usuário final, ela não começa pelo consumidor, né? Temos usuários, temos demandas para esse usuário deste lugar, para estas atividades. E a conclusão que a gente chegou através de pesquisa e conversa é que o sul da ilha talvez seja um dos melhores lugares para desenvolver esse produto, né? Porque o usuário já está pronto para essa solução. Ele já tem como demanda um ambiente que olha para o ser como um todo. Diferente de várias outras regiões que a gente mapeia, que não tem essa vocação ainda. O cliente, às vezes, ainda tem aquela forma mais conservadora do médico convencional e não olha muito para outras atividades, não olha tanto para prevenção, né? Olha só para medidas mais corretivas. A gente está num lugar que a qualidade de vida e o bem-estar é talvez um dos maiores motivos pelos quais as pessoas procuram o sul da ilha. Então, bom, se no momento em que eu chego para o consumidor final e eu entrego para ele uma solução que o cliente dele já enxerga como uma demanda alta, e eu formato isso de forma que ele consiga estruturar isso no seu planejamento. Então, eu mostro para ele que o cliente está pronto. Eu mostro ao cliente que a demanda está pronta. Porque existiu pesquisa por trás disso. Eu não estou vendendo uma sala comercial. Então, a solução ela vem para o comprador final com uma série de estruturas conceituais e de pesquisas prontas. Esse é um primeiro ponto. O segundo se a gente está se propondo a trazer um ambiente de atendimento diferenciado, isso quer dizer que eu tenho áreas diferenciadas, que eu tenho ambientes diferenciados. Se eu estou dizendo que eu tenho uma estrutura física de instalações e de arquitetura exclusiva para estes usos, eu também estou dizendo que há um investimento diferenciado para isso tudo. O consumidor do sul da ilha, a gente já construiu em mais de 20 cidades. E eu sempre repito isso, o consumidor do sul da ilha é o mais desafiador de todos que a gente já se deparou. Por quê? Porque ele sabe comprar. Ele é analítico ao extremo, né? E isso é muito saudável.
para quem faz entregas verdadeiras. Então, no momento que a gente tem um valor que ele condiz com o investimento e com a proposta, e com a infraestrutura, e com o conceito, ele só combina com aquilo, né? Então, agregar valor no momento em que o mercado está especulativo é muito diferente, porque existe uma demanda por uma escassez de produto, e aí eu tenho uma valorização de mercado pela escassez, eu tenho um preço que não sustenta por muito tempo. Ele sobe e desce o tempo inteiro. No momento em que eu agrego valor pela entrega e eu consigo, através de uma explanação muito robusta, explicar onde está o investimento, a gente acredita que isso é sólido. E esse é o nosso caso nesse empreendimento. Perfeito. Então, podemos esperar ele para o início de 2023? Ele vem para o início de 2023, esse lançamento? Vem, sem dúvida. Então é o seguinte, se você está procurando um imóvel, muito mais que um imóvel, se você está procurando uma ideia para você investir no empreendimento da Domini, que é a criadora, desenvolvedora do Oca Floripa, a gente está preparando um lançamento do lado do Oca Floripa, dentro do segmento de saúde e bem-estar, com uma arquitetura, com diferenciais que irão tornar esse empreendimento um ícone em Florianópolis. E aí você tem a chance de se antecipar em relação ao mercado, clicando em algum lugar e recebendo informações qualificadas, com conteúdo e com uma explicação suficiente para que você vai se preparando para quando chegar a hora do lançamento, você já esteja com todas as informações e esteja preparado para não perder essa oportunidade, sem correria, sem afobação, mas com segurança e confiança de estar junto com a Santa Ilha, junto com a Domini, junto com os criadores do Oca Floripa, participando de mais um grande sucesso que está saindo no mercado. Miguel, faz um convite aí para quem ainda não conhece o Oca Floripa, não sabe o que estão perdendo, e principalmente, né, pelo convite do convívio contínuo lá com a gente, porque tem muita coisa boa para acontecer, né? Exatamente. Convidamos aí a toda a comunidade do sul da ilha e principalmente de Florianópolis, né, a conhecer o Oca Floripa. A gente tem atividades culturais de quinta a domingo lá, quinta à noite, sexta à noite, sábado, às vezes à tarde, às vezes à noite. A gente precisa sempre conferir a agenda ali no nosso Instagram, que é oca.floripa. Como o Felipe disse já, nós temos um espaço de convivência da família para que a gente consiga fazer essa permanência no nosso mall, né? Citamos aqui em alguns momentos que as operações, nós já estamos com mais de quase 25 operações funcionando, estaremos aí sempre. Agora, à medida que vai passando, a gente vai ter operações abrindo e o nosso organismo ficando cada vez mais completo para atender todo mundo. Então, sinta-se em casa e venha conhecer a nossa comunidade. E vem prestigiar o que é nosso também, né? Porque Exato. É tão bonito, né? Eu digo assim, eu sou morador do sul da ilha, trabalho no sul da ilha, né? Minha empresa está ali. Eu digo assim, a gente tem 50 colaboradores, 49 são moradores do sul da ilha. Sim. Então a gente vive na essência. Minhas filhas estudam ali no sul da ilha. Então assim, e não é fácil a gente trazer grandes empreendimentos para o bairro. Eu digo fácil no sentido que é mais convencional as empresas estarem mais na área central, né? Então, quando a gente consegue trazer um equipamento como o Oca Floripa, dessa magnitude, desse tamanho, é um convite para que a região possa frequentar, participar, divulgar, atrair seus amigos, porque isso é um incentivo para que a gente faça mais. Eu digo assim, eu tenho acesso ao portfólio de lançamentos de produtos que a Domini tem coisas incríveis para serem lançadas. E o que vai determinar quando cada coisa vai ser lançada é o quanto que o que já está no mercado está sendo usado, consumido, né? Então, assim, eu convido realmente o público, principalmente do sul da ilha, para que vá no Oca, frequente, use, contribui, dê dica, sabe? Tem meu Insta, tem o Insta aqui dos guris para dar sugestão, para dar dica para nós, porque o quanto antes a gente fizer realmente o Oca Floripa ser a potência que ele é, mais coisas a gente consegue trazer para o sul da ilha, mais serviços, mais facilidades a gente consegue trazer. Então participe, realmente aproveite o que é da região, o que é nosso, né? Dá um pulinho lá, porque tem muita coisa boa e muita coisa na nossa região, né? Que a gente falou, tem o Zé Cabato, tem a Maria Coxinha, tem o Arquipélago, são marcas daqui, né? Que estão aqui com a gente, tem lá o Meu Salão também,
tem um monte de... Tem o Layback, que é tudo que é daqui, assim, várias outras, né? Que eu um pouco estou esquecendo. Tem o pessoal do vinho também. É o né? Ivan, que é uma junção do Didier com o pessoal do Lacave. Bem legal a operação. Então, assim, temos muitas coisas que estão aqui pronto, da gente mesmo. Tenho certeza que as pessoas vão se sentir identificadas e reconhecidas ali. Então, bora pro Oca Floripa. Muito obrigado por esse tempo de vocês, né? Obrigado por estarem, né, fazendo do Oca, né? Que eu digo assim, que era um sonho, uma realidade que a gente pode continuar sonhando junto. Né? Então, muito obrigado pelo convite e por estarem abraçando o projeto de uma forma tão bonita assim. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite aí. Fechou? Aquela passagem do bastão do projeto para agora, para o momento. Tá louco. Agora é mais difícil. Eu que agradeço.